Americana, quarta-feira, 29 de maio de 2024, está começando o nosso Vox News. Confira as manchetes de hoje. Vox News. Filmado jogando cartas no computador, médico é afastado do Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. Polícia Rodoviária prende homem com carro adulterado e réplicas de armas em Nova Odessa. Vereador da base do prefeito faz insinuação política grave contra Estapar. Pela segunda vez, o Congresso acaba com as saídas temporárias de presos em feriados. Antigo funcionário do futebol do Rio Branco morre e será sepultado hoje. O Corinthians vence o Nacional. Hoje tem São Paulo na Taça Libertadores. Em Americana, 6h33. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6h33, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta quarta-feira, dia 29 de maio de 2024. Estamos no outono brasileiro, hoje com cara de outono, né? E esta é a edição 4.278 aqui do Vox News. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail aí para a sua manifestação. Fale com a gente também através do nosso WhatsApp, que é o 982510626. As redes sociais da Vox também à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança, você pode cortar o caminho e falar direto sobre esses assuntos com o Keller Estocco, Keller com K2Ls, @vox90.com. Muito bom dia, Tony Cristino, uma boa quarta para você, Tony. Hoje, dia 29 de maio, é o dia do estatístico, dia do geógrafo. E a Igreja Católica celebra hoje Santa Úrsula. Parabéns aos devotos. 6h34, a gente começa o programa de hoje. Infelizmente, claro, como já fizemos ontem, no final do dia, começo da noite, registrando a perda lamentável para a Americana, para o futebol profissional do Rio Branco. Faleceu Aparecido Ferrari, glorioso Peixe Gato, funcionário de mais de 40 anos do Rio Branco, mordomo, roupeiro, chame como você quiser, mas a verdadeira essência do futebol do Rio Branco. Peixe Gato começou criança ainda, moleque ainda, com todo respeito, lá no futebol do Rio Branco, aprendendo a arte, porque é uma arte cuidar de vestiário, de jogador de futebol, de time de futebol, e jamais saiu do Rio Branco. Sempre foi funcionário do Rio Branco. Ele e o Chororó são os funcionários mais antigos em atividade no departamento de futebol, o que honra muito o Tigre da Paulista. O Peixe Gato, o Aparecido Ferrari, casado, filhos, ele estava com uma hérnia, passou mal já há algum tempo, não era de hoje não, fez uma cirurgia no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, mas não vou entrar em detalhes aqui, mas acabou tendo problemas e não resistiu a uma embolia pulmonar que ele teve durante a cirurgia. A gente não viu ainda, eu não vi ainda o laudo oficial, o atestado da morte do Peixe Gato, do Aparecido Ferrari, mas a perda é irreparável. Se a gente acha que todas as pessoas são substituíveis, eu acho que no caso dele vai ser muito difícil, quase impossível ter um novo roupeiro, um novo mordomo no nível de paixão e envolvimento como teve o Aparecido Ferrari, o Peixe Gato com o Tigre. A gente não sabe ainda o horário do velório, será tudo no Parque Gramado, segundo o Keller me avisava aqui, porque ainda não foi definido. Somente lá pelas 7h30 da manhã nós teremos essa informação, mas fique tranquilo que na programação da Vox 90, se der tempo ainda, no Vox News, que acaba às 7h15, ou em boletins do Vox de Informação, 8h15, 9h15, você ficará sabendo pelas redes sociais também da Vox 90 o horário do velório e o horário do sepultamento, que será hoje no Parque Gramado do nosso já saudoso Aparecido Ferrari, o Peixe Gato. 59 anos de idade, foi embora muito cedo, deixando muito triste a legião de rio-branquense. Um cara que simplesmente esteve com o Rio Branco no Campeonato Paulista da Elite por 15 anos, esteve na Série A2, na Série A3, na Série A4, acabou de ser campeão mês passado, uma alegria para ele, uma felicidade. Daqui a pouco eu vou colocar aí um áudio
dele falando rapidamente no vestiário depois do acesso. E também um cara que participou com o Rio Branco do Campeonato Brasileiro da Série C. Eu posso falar isso porque eu era o assessor de imprensa do Rio Branco, fui por vários anos, viajei muito com o Peixe Gato pelo Brasil, sul do país, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, com o Tigre jogando pelo Campeonato Nacional da Série C, muitos anos atrás. Fica o registro, a gente vai voltar a falar sobre isso ao longo do programa, principalmente para informar a todos sobre o velório e o sepultamento do Aparecido Ferrari, o Peixe Gato. 6:38. No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região, com Keller Estocco. Bom dia, Jugensen. Desejo a você, aos ouvintes do Fox News, uma boa quarta-feira. 4º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária daqui a pouco coloca em prática o esquema especial de policiamento e fiscalização nos cerca de 22 mil quilômetros de rodovias paulistas por conta do feriado prolongado de Corpus Christi. A operação tem início logo mais por volta do meio-dia desta quarta-feira e seguirá até a madrugada de segunda-feira. No sistema Anhanguera Bandeirantes, são esperados 900 mil veículos a partir desta quarta-feira até o final da noite de domingo. O consórcio responsável pelas duas rodovias informa que o movimento maior deve ser hoje das 4 da tarde às 8 da noite, amanhã, quinta-feira, o feriado de Corpus Christi, das 9 da manhã à 1 da tarde, e no domingo, retorno entre meio-dia e 9 da noite. Lembrando que amanhã, quinta-feira, o feriado, e no domingo, proibição de circulação de caminhões na rodovia dos Bandeirantes entre os quilômetros 48 e 23, das 2 da tarde às 10 da noite. A opção para os caminhoneiros é a rodovia Anhanguera. Nesse instante, temperatura por volta de 11 graus, tempo firme aqui na nossa região. Motorista enfrenta ao menos 5 quilômetros de congestionamento, acesso da Anhanguera para Dom Pedro I, região de Campinas. Também a informação de lentidão em outros 3 trechos da Anhanguera, entre os quilômetros 14 e 11, 24 ao 21, 62 ao 60. Já a rodovia dos Bandeirantes, motorista também diminui a velocidade entre os quilômetros 18 e 14. 20 para 7. Fale com Jornalismo Vox. Fox News. Vox 982510626. Obrigado, Keller. 6:40. Ninguém acertou ontem à noite os 6 números do concurso 2.730 da Mega Sena. Os números foram estes: 7, 24, 29, 41, 46 e 60. 7, 24, 29, 41, 46 e 60. Com isso, o prêmio fica acumulado. E no próximo sorteio, segundo a estimativa da Caixa Econômica Federal, a Mega pode pagar 80 milhões de reais. Aqui na ontem, 97 ganhadores, 39 mil reais para cada um. E a quadra teve 5.200 acertadores, um prêmio de R$1.056. 19 para 7. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Libertadores, ontem, última rodada, fase de grupos. O Botafogo fica em segundo no grupo, empatou 0-0 com o Júnior Barranquilla. O Flamengo ganhou do Milionários e termina a fase em segundo lugar. O Atlético Mineiro, 4-0 no Caracas, é o primeiro tranquilo do grupo. Hoje o Fluminense contra o Alianza de Lima. O São Paulo disputando o primeiro lugar com o Tajeres de Córdoba. O Grêmio em campo, jogando em Curitiba contra o Strongest. Lembrando que o Grêmio tem jogos a menos. Sul-Americana ontem, o Internacional entrou em campo. Também tem jogos a menos na Sul-Americana, o Colorado Gaúcho. Jogou em Barueri e perdeu para o Belgrano da Argentina.
mas vai brigar ainda pelo segundo lugar do grupo. Corinthians venceu, ficou em primeiro no seu grupo, o Bragantino ficou em segundo na sua chave. Hoje o Fortaleza em casa e o Cuiabá contra o Lanús. E o Rio Branco perdeu um de seus melhores e mais antigos funcionários e apaixonado torcedor do Tigre. Morreu Aparecido Ferrari, o queridíssimo Peixe Gato. Décadas servindo profissionalmente o clube. Sempre muito querido por todos que passaram pelo Rio Branco, né? Treinadores, jogadores, preparadores físicos, diretores. O Peixe Gato sempre foi muito querido por todos. Muito triste, portanto, a perda do Aparecido Ferrari, o nosso querido Peixe Gato. O Rio Branco de luto, né? E os nossos sentimentos à família. Um abraço e até amanhã. Obrigado, Jota, com toda a razão. O Jota reforçando aí a tristeza do Rio Branco em perder o Aparecido Ferrari e o Peixe Gato. E a assessoria de imprensa do Rio Branco encaminhou pra gente, tem poucos segundos, 20 segundos, mas emocionante, uma emocionante declaração do próprio Peixe Gato, feita no dia do acesso do Rio Branco, da quarta para a terceira divisão. Não foi depois da conquista do título, foi lá em Jaú, quando o Rio Branco foi lá e meteu um ferro lá no 15 de Jaú e garantiu o acesso, na época, mês passado, para a terceira divisão. E a assessoria mandou pra gente, aí o Peixe fala, quase chorando, sobre a promessa e a garantia que ele tinha, a certeza que ele tinha que esse grupo conseguiria o acesso. O áudio não está, mas vale a pena a gente escutar. Que eu falei para vocês, você lembra? Você se lembra, né? Sim. Vocês cumpriram. É isso mesmo. A nossa homenagem, nossa pequena homenagem ao Aparecido Ferrari. São 6:45. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o Poder Judiciário gastou no ano passado o recorde de 132 bilhões e 800 milhões. Não custa a gente comparar com o orçamento do Ministério da Educação no ano passado, 147 bilhões, quase o mesmo que o Judiciário gastou. Já o Ministério da Defesa, Exército, Marinha e Aeronáutica, teve um orçamento menor que os gastos do Judiciário, 118 bilhões. E o Supremo agora está gastando 350 mil dos nossos impostos com um contrato para saber a imagem do Supremo perante a opinião pública. Segundo nota enviada à revista Oeste, é para, aspas, compilar o conteúdo público das redes sociais sobre o STF para a definição de temas que devem, em vez de devam, que devem ser melhor explicados, em vez de mais explicados, né? Explicados à sociedade, fecha aspas. Então, embora a mídia tradicional ache que a rede social tem que ser extinta, tem que ser censurada, isso e aquilo, né? Porque está perdendo audiência, ninguém mais está seguindo, o pessoal está todo no celular, né? Na telinha do celular, na microtela do celular. O próprio Supremo está reconhecendo a importância das redes sociais na opinião pública, na amplitude de sua cobertura, na força de sua cobertura. E o Supremo quer saber como é que está o ibope dele. Isso é bom, porque o Supremo estava numa bolha achando que era aplaudido por todo mundo. Claro, nessa bolha penetram os áulicos estão aplaudindo. Só que os áulicos são nocivos. O que é produtivo é a crítica. Aí a pessoa se corrige. O aplauso só faz a pessoa levitar ainda mais e continuar no erro, né? De Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Vox News.
faltando 13 minutos para 7 horas, 6h47. Pela segunda vez, o Congresso Nacional acabou com a história de saidinhas temporárias de presos em feriados. Informações com o Keller Estocco. O Congresso Nacional derrubou os vetos do presidente Lula e voltou a proibir a saidinha de presos. Com isso, o benefício não será mais concedido em feriados e datas comemorativas. O veto foi derrubado ontem pelos deputados por 314 a 126, com 2 abstenções. Na votação dos senadores, o veto foi derrubado por 52 a 11 votos, com 1 abstenção. Para que o veto fosse derrubado, era necessário tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal votassem. A decisão dos parlamentares proíbe que o detento saia em 2 circunstâncias: visitas à família e atividades que contribuam para o retorno do convívio social. Deste modo, o benefício será concedido apenas para quem for sair para estudar, seja ensino médio, superior, supletivo ou cursos profissionalizantes. O relator do projeto, que proíbe a chamada saidinha de presos, Guilherme Derrite, que é deputado federal licenciado, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, comemorou a decisão. Aí, pessoal, vitória do povo brasileiro. Derrubamos o veto do presidente da República. Saída temporária de preso colocou o fim da saída temporária. Estou até emocionado aqui depois de 6 anos trabalhando nesse projeto. Parabenizar todos os deputados, senadores. Saída temporária de preso, aquela parte que o presidente da República vetou, está derrubada. Derrubado o veto. A vontade do povo brasileiro se fez presente tanto na Câmara quanto no Senado. O veto está derrubado e saída temporária de preso está extinto do nosso ordenamento jurídico. Obrigado a todos que acompanharam essa luta. Um dia muito feliz para o povo brasileiro. Lembrando que o benefício é concedido para detentos no regime semiaberto, por exemplo, a Americana, que é o centro de detenção provisória, sem presos condenados. O benefício não existia e agora somente, como eu disse, para presos que saem para estudar, seja curso profissionalizante, ensino médio, superior ou supletivo. A próxima saidinha de presos estava marcada, né? Para o Dia dos Pais. Dia das Mães já foi, namorados não tem. Próxima saidinha, Dia dos Pais. É uma derrota aí do presidente Lula, que não queria essa situação. Mas é por isso que é importante ter o parlamentar, seja ele o vereador nos municípios, o deputado estadual em todos os estados e o federal em Brasília. É por isso que nós precisamos pensar bem na hora de votar e escolher bem o nosso parlamentar, para derrubar aí até decisões do presidente. É nessa hora que tem peso parlamentar. São 6 horas e 50 minutos. Deixa eu registrar aqui algumas manifestações dos ouvintes, que o povo está nervoso hoje. A Tatiane, lá da Praia dos Namorados, está muito brava aí com essa história de emendar feriado aqui em Americana. Não é só Americana não, viu, Tatiane? É Sumaré, Santa Bárbara, Nova Odessa, um monte de cidade não trabalha na sexta-feira, porque amanhã, quinta-feira, é feriado de Corpus Christi. Aí os prefeitos acham que servidor público cansa mais do que trabalhador de CLT. Então, a Tatiana está registrando que ela falou que ela ligou lá na UBS do Jardim Brasil para ver se podia levar aí os filhos para tomar vacina na sexta-feira. Foi informada que sexta-feira o posto médico fica fechado. É o fim do mundo. Mas eu já cansei de falar nisso. Pelo jeito eu sou quase uma voz solitária nessa história. A Beatriz Casagrande, ela diz que acompanha aqui o Vox News e está mostrando pra gente aqui, mandou vídeo, foto da situação de um trecho da Avenida Comendador Tomás Fortunato, na altura do número 3.200, Chácara Letônia. Ju, o local fica em frente a um hortifruti e vem se deteriorando a cada dia com o movimento de veículos. Seria possível que a prefeitura pelo menos avaliasse a situação? É a Beatriz Pedrosa, mandou as fotos aqui pra gente. Os buracos na Tomás Fortunato estão saindo das laterais e invadindo a avenida. Tá feia a situação lá. E uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Bom dia, Jugensen. Aqui é o Osmar Prado, do Jardim Alvorada. Será que teria como você ver com alguém da prefeitura para vir aqui na entrada do Jardim Alvorada? A entrada pela Avenida Nossa Senhora de Fátima está ruim. Precisa colocar pelo menos umas 2 placas de proibido jogar lixo, porque estão
usando o local como depósito de lixo, de entulho. A entrada do Alvorada não merece isso, tá virando lixão. Obrigado, meu caro Osmar Prado. Daqui a pouco mais manifestações dos ouvintes. 8 minutos para as 7 horas. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo informações da agência Climatempo, esta quarta-feira, véspera de feriado aqui em Americana e região, será de sol, sem nuvens e sem chuva. Aliás, a previsão é que ficaremos sem chuva de novo por um longo período, pelo menos até quarta-feira da semana que vem, dia 5 de junho. A máxima hoje não passa de 23 graus, aqui na Vox agora 11 graus. Vox News. Mercado Econômico. 7 minutos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão negativo, queda de 0,58%, mas as moedas todas também caíram. O euro foi a R$5,597, o dólar comercial recuou 0,35%, fechou cotado a R$5,153. O dólar turismo caiu a R$5,35. 6 horas e 54 minutos, 6 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira. Antes do Quero vir com as balas da polícia, registraram um fato lamentável, triste e vergonhoso para a Americana, para a saúde da Americana. Um bonitão de um médico lá do Hospital Municipal Valdemar Tebaldi foi flagrado, flagrado jogando cartas no computador. Não tinha ninguém para atender, não tinha fila, não tinha gente doente, não tinha paciente, né? Nunca tem no Hospital Municipal, nunca tem reclamação de demora no atendimento, e o bonitão lá jogando cartas no computador. Aí, meu amigo, deixou um pouco da porta aberta, bobeou, ficou entretido lá com o joguinho de cartas, ignorando os pacientes, que eu não sei se na hora tinha 10, 20, 30 ou 100, mas que tivesse um só esperando. Absurdo. Esse médico, entre aspas, largar o paciente para poder se divertir. Não importa se era horário de descanso, ele tem que atender, primeiramente atender as pessoas. Foi filmado jogando cartas, espalhou essa imagem, foi espalhada aí nas redes sociais. O vereador Juninho Dias, do MDB, fez a denúncia ontem oficialmente na sessão da Câmara Municipal, e com isso vira uma acusação séria no Poder Legislativo. Resultado, o médico foi afastado. E a Secretaria de Saúde do hospital, ligada ao Hospital Municipal, emitiu a seguinte explicação, abre aspas: a Secretaria Municipal de Saúde Americana informa que tão logo tomou conhecimento do caso, notificou a Santa Casa de Misericórdia Chavantes, solicitando suspensão imediata do contrato do médico para apuração dos fatos e substituição do profissional, para que o atendimento aos pacientes não seja prejudicado. Ressalta-se, continua a nota aqui da Prefeitura, perdão, que o comportamento denunciado contraria a conduta sempre adotada e cobrada pela Secretaria Municipal de Saúde Americana, que trabalha de maneira constante pelo atendimento humanizado e de qualidade à população. Fecha aspas, é a nota da Secretaria de Saúde, a nota da Prefeitura. Lamentável, mas pelo menos ele já foi afastado. 3 minutos para 7 horas. Vox News. As balas da polícia com Keller Estocco. 3 minutos para 7 horas. 4º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária informando a prisão de homem de 35 anos por adulterar sinal identificador de veículo na rodovia Astrônomo Jean Nicolini, em Nova Odessa, na madrugada de ontem. Os agentes também apreenderam outras placas, réplicas de armas e acessórios usados pela Polícia Civil no interior de um veículo. Por volta da 1h, policiamento abordou o rapaz que ocupava um Toyota Corolla. Durante a averiguação, foram encontradas placas de outros carros, sirene semelhante utilizada pela polícia e uma camisa da Polícia Civil, além de réplicas de um fuzil e de uma pistola. Inclusive, o policiamento informou que o vídeo monitoramento, a muralha digital de Americana, observou o carro, o mesmo veículo ocupado por esse rapaz, com outras placas, ou seja, estava circulando com placas adulteradas. O homem foi encaminhado para o plantão de polícia, autuado em flagrante. Agradeço também nessa informação
a colaboração do coronel Hugo Araújo dos Santos, que é o comandante-geral da Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo, corintiano. Coronel Hugo está feliz da vida hoje. 2 minutos para 7 horas, houve o registro da prisão de um homem de 20 anos por tráfico de entorpecentes em Santa Bárbara, trabalho desenvolvido pela Guarda Civil Municipal ontem à noite. 2 homens, 2 maiores de idade e um adolescente foram abordados na rua Lúcia Iatarola Crespo, região do bairro Nova Conquista. Os patrulheiros José Vilalon e Gabriel, do apoio tático da Guarda Civil Municipal, apreenderam 76 porções de entorpecentes entre maconha, cocaína e haxixe. Trio foi encaminhado para o plantão de polícia. O maior de idade foi autuado em flagrante, um deles de 20 anos, o outro foi liberado e também um adolescente ficou à disposição da sua genitora, não ficou apreendido. O caso foi comunicado ontem à noite em Santa Bárbara. Por falar em Guarda Civil, o prefeito de Santa Bárbara, Rafael Piovesan, anunciou ontem o novo comando da Guarda Civil Municipal. O inspetor Luiz Fernando da Silva assume o comando da corporação, tendo como subcomandante a inspetora Juliana Aparecida Tavares da Silva Rodrigues. De acordo com nota divulgada pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Santa Bárbara, as alterações no comando ocorrem em atendimento à lei vigente e cumprem o disposto nas normas internas da corporação. Luiz Fernando da Silva possui graduação em letras e pós-graduação em tradução da língua inglesa. Ingressou na Guarda Civil Municipal há 17 anos e antes atuava como 3º sargento do Exército. Juliana Aparecida Tavares da Silva Rodrigues possui nível superior, gestão ambiental e pós-graduação em planejamento e gestão de projetos de prevenção à violência contra a mulher, atuando na Guarda Municipal há 20 anos. O anúncio ocorreu ontem no gabinete do prefeito. Os inspetores Adenilson, Fernanda, Cláudia, Kleber e Douglas também foram todos aprovados no concurso e eles foram nomeados. Luiz Fernando e a Juliana assumem os postos deixados por Samuel Silas e Reginaldo Dias dos Santos, que agora cumprem também suas funções na Guarda Civil. 7:01. Fale com Jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. Obrigado, Keller. 7h01. Daqui a pouco informações sobre o banco de sangue do Hospital Municipal. Tem um horário especial aí, você que pode fazer doação nesse feriadão. Mas daqui a pouquinho a gente atualiza. Bem, ontem nós tivemos uma insinuação muito grave, muito pesada, que não pode morrer, tem que ser investigado, tem que ser esclarecido pelo vereador Tiago Martins, do PL de Americana. Na sessão de ontem da Câmara, o vereador Tiago Martins estava reclamando de conduta, procedimento da Estapar, que é a empresa contratada desde o governo Omar Najá, que continua no governo Chico Sardelli, aqui em Americana, explorando e cobrando as vagas de estacionamento na região central e área estendida principalmente, e áreas estendidas. É uma antiga reclamação da população, dos comerciantes, dizendo que o comércio está morrendo por causa da Estapar, por causa dessa dificuldade de pagamento, de cobrança, pelo totem, pelo aplicativo, enfim, tudo isso já falamos aqui 1000 vezes. O americanense sabe dessa dificuldade, desse problema. Mas ontem, o vereador Tiago Martins, como ele teve um problema lá, junto a uma funcionária da Estapar, que autuou ele, notificou, ele teve que, enfim, pagar lá na Estapar um valor para não poder ser multado, enfim, uma história complicada que ele contou lá, péssimo para esclarecer, mas tudo bem. Mas no meio dessa manifestação feita em plenário, na sessão de um poder legislativo, o vereador Tiago Martins insinuou que, está gravado isso, não sou eu que estou falando, está gravado, ele insinuou que existe problema, existe dificuldade da prefeitura no rompimento, no distrato desse acordo com a Estapar, pelo que eu entendi, por 2 motivos. Primeiro, porque a multa seria de 15 milhões.
15 milhões de reais. Isso mexeria com os cofres da prefeitura, claro. E segundo, porque, nas palavras do Tiago Martins, a Estapar tem ligação com um deputado, com um político. O que eu estranhei, porque o que tem a ver? Pode ser qualquer um dono da Estapar, o contrato é técnico, não é político, né? Mas tudo bem. E ele foi mais longe. Ele falou assim, fez uma relação de que esse político, aí abre aspas, é um animal do mar, uma baleia, fecha aspas. Olha, o único político que eu conheço que tem esse nome é o Baleia Rossi, do MDB, presidente nacional do MDB. E eu não estou dizendo que é ele, mas a insinuação do Tiago Martins é muito séria, é muito grave. E eu gostaria muito, eu vou convidar ele para estar aqui ao vivo amanhã no Vox News, para ver se ele mantém essa insinuação e que história é essa. Não pode ficar esquecido, tem que ser explicado esse fato levantado ontem pelo vereador do PL, que é da base de apoio do prefeito. Não é possível, eu não quero acreditar, eu nasci em Americana, que não vão destratar com a Estapar porque tem político no meio. Eu não quero acreditar nisso. A gente não está nas mãos de políticos aqui em Americana, não é possível. Então é muito séria essa acusação. Vamos ver como isso pode avançar. 7h05. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Assustadores números da estatística do Ministério do Trabalho sobre jovens que não fazem nada. Não estudam, nem trabalham, nem estão procurando trabalho, nem estão procurando estudar. Entre 14 e 24 anos são 5.400.000. E eram 4 milhões há um ano. Deu um salto de 35%. A população de jovens no Brasil, nessa idade, é de 34 milhões. Desses, 14 milhões estão ocupados. Então, está sobrando aí 20 milhões, desses 20 milhões, uns 25% não querem nada com coisa nenhuma. E claro, são sustentados por alguém. Alguém os alimenta, alguém os veste e quem sabe alguém até paga a diversão deles, porque não estão fazendo nada, devem estar se divertindo. Isso é um peso para a gente que está os sustentando. E não estão se preparando para o futuro, porque não estão estudando, não estão aprendendo. Pode ser que nem seja matrícula numa escola. Se estiver aprendendo alguma coisa junto com alguém que os está ensinando, como era lá na Idade Média, né? O aprendiz que ficava junto ao marceneiro, ao ferreiro, ao celeiro, aprendendo, ao alfaiate, ao barbeiro, né? Mas hoje é a escola para isso. Hoje pode aprender. É muito preocupante porque significa futuro de novas gerações. Alguns vão triunfar, os que estão se preparando, e outros serão peso para a sociedade, para o Estado, para a família, para os pais, né? É preocupante isso. De Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. 7h07, amanhã é feriado nacional, Corpus Christi, e apesar disso, muitos serviços públicos ficam prejudicados, mas o Banco de Sangue definiu um horário estendido, especial. O Keller tem os detalhes. Normalmente o Banco de Sangue não atende às quartas-feiras, mas por conta do feriado prolongado, o atendimento acontece hoje e na sexta-feira. Lembrando que na sexta-feira é ponto facultativo no poder público aqui de Americana, porém o Banco de Sangue vai atender hoje e na sexta-feira, amanhã não, que é feriado, das 8 às 11h30 da manhã. Banco de Sangue necessita dos tipos sanguíneos O e A, tanto positivo como negativo. Não há necessidade do agendamento. Informações no 3468-1739. 7h08. Aquela novela, aquela polêmica da importação de produtos pela internet. Tanta gente compra pequenos produtos pelos sites abaixo de $50. Agora a Câmara acabou com a história, taxou em 20% as compras abaixo desse valor. Quem traz os detalhes é o Yuri Hudson. Atenção, aquelas roupinhas da Shein ou bugigangas do AliExpress podem ficar mais caros.
A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o projeto que permite a taxação de compras de até $50 feitas em sites no exterior. Até então, essas compras nesse valor eram isentas de impostos federais. A partir de $50, além do imposto estadual, também incide um imposto federal de 60%. A medida foi patrocinada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Já o presidente Lula se mostrou inicialmente contrário à proposta. No entanto, nesta terça, os dois se reuniram e chegaram a um consenso, uma taxa de 20% para compras de até $50. Lira defendeu que a medida é uma proteção ao mercado interno. Uma atitude corajosa, porque as versões levam a que seria uma medida impopular, para tentar corrigir o que a gente chama de não de cobrança de impostos, mas de regulamentação de setores que estão sofrendo por muitas vezes práticas desleais de comércios e de situações que influenciam no todo. Nós não queremos absolutamente prejudicar ninguém. Agora, quando a gente fala ninguém, é também prezar pelo emprego de todo mundo, né? Tem determinados setores, regiões que estão desempregando porque não aguentam uma concorrência que aparentemente não é saudável. A proposta de taxação está dentro do programa Mover, que trata sobre estímulos para a produção de carros, ou seja, é um jabuti, não tem relação alguma com a matéria original. O deputado Kim Kataguiri, do União Brasil, lamentou que o governo federal tenha cedido e dado aval para a aprovação da matéria. Contrário à aprovação desse projeto, o acordo que foi feito nessa Câmara dos Deputados com o PT, com o governo Lula, não atende a população mais pobre do Brasil. O governo Lula não mexe com aquele rico que tem condição de sair do país e tem isenção de $1.000 para fazer compra fora, mas taxa a compra do mais pobre com 20% de imposto de importação. Agora a proposta segue para análise do Senado. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. No app Vox, ouça o Vox News na íntegra. 7h10. Tem inauguração hoje de mais uma unidade de saúde aqui em Americana. Como a Vox antecipou, são 5 obras na saúde que serão inauguradas pelo prefeito até o prazo limite que a lei eleitoral permite. Uma já foi na semana passada e hoje, às 5h, tem a entrega da reforma, da inauguração da obra na UBS, Unidade Básica de Saúde do Parque da Liberdade, que leva o nome de Dr. Adonis Bergren Comelato. Será hoje, eu repito, às 5h, lá na rua Serra do Mar, número 410. 7h11. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. 7h11, mais um caso de feminicídio na região metropolitana de Campinas. Ontem pela manhã foi encontrado o corpo de Francine de Souza Santiago, de 40 anos. O corpo foi encontrado na casa onde morava, no Jardim Santa Cecília, em Paulínia. Principal suspeito do crime, o companheiro dela, que ainda não foi localizado. Pelo que consta, ele chegou a mandar uma mensagem para a mãe dele pedindo perdão. A mulher provavelmente foi morta por estrangulamento. Ainda ontem houve a informação da localização do carro dele, que foi utilizado na fuga na área rural do município de Cosmópolis, mas até na madrugada de hoje ele não havia sido encontrado. Polícia Técnica realizou a perícia no local. Corpo de Francine de Souza Santiago foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Campinas. 7h12, em Sumaré, policiais do 48º Batalhão prenderam um homem por receptação. Uma moto modelo 250 cilindradas que havia sido roubada foi localizada. O delito aconteceu no dia 19 de dezembro do ano passado. Um homem foi preso por receptação. Veículo será devolvido ao proprietário. Keller Estocco para o Vox News. 7h13 e não temos ainda a confirmação do horário do velório do já saudoso Peixe Gato, o Aparecido Ferrari, que faleceu ontem aos 59 anos de idade. Ele que foi por mais de 40 anos mordomo, roupeiro do Rio Branco de Americana. Então, na programação da Vox, a gente informa assim que, falei com a família agora, não tem ainda a resposta, mas será tudo no Parque Gramado, lá no velório do Parque Gramado, e o sepultamento hoje também no Parque Gramado. A gente vai informando
aos riobranquenses sobre esse procedimento duro, mas necessário. 7h14. Você acompanhou hoje no Fox News. Filmado jogando cartas no computador, médico é afastado do hospital municipal. Polícia rodoviária prende homem com carro adulterado e réplicas de armas em Nova Odessa. Vereador da base do prefeito faz insinuação política pesada contra a Estapar. Pela segunda vez, o Congresso acaba com saídas temporárias de presos em feriados. Antigo funcionário do futebol do Rio Branco será sepultado hoje. O Corinthians vence o Nacional. Hoje tem o São Paulo pela Taça Libertadores. Jornalismo dinâmico e direto. Você muito bem informado. O Fox News volta amanhã. Fox News.